Estamos de volta com nossos vídeos para YouTube. Sim, estamos de volta. Nós estávamos com saudade de vocês. E eu acho que vocês estavam com saudade da gente também. Espero. A gente está em outros lugares também, né? Você encontra a gente nos nossos podcasts, irmãos.com. Mas a gente ficou um tempo longe também, porque estava preparando aqui esse nosso novo espaço. Sim. Aqui em casa, nesse ambiente imenso que nós temos, né? Sim, muitas opções. Nosso quarto aqui de visita, que também é escritório, e sala de TV para as crianças. Estúdio e tudo. E também a gente pendura roupa. É que você não consegue ver o entorno aqui. Ajuda na acústica, inclusive, para não reverberar muito o som. Você não tem noção do que tem desse lado aqui. Você não vai ter. Então, por que a gente demorou tanto para fazer alguns vídeos? A gente, na verdade, foi viajar. Sim. E quando voltou, a gente voltou cheio de coisas, cheio de novos projetos e novidades. Sim, e cheio de trabalho, né? Porque quando a gente viajou, a gente não tava trabalhando. E essa viagem foi muito especial, foi um presente que a gente recebeu de Deus, de passar 15 dias na Europa. Olha que sonho! Quem já me viu dando palestra sabe do sonho que eu paixão, né? Que a gente de conhecer. A gente teve o privilégio de estar na Itália e na Espanha, além de ser uma viagem de férias, em família, de curtir uns aos outros. A gente também aproveitou para visitar alguns missionários, amigos nossos que conhecemos e estão nesses campos. Então a gente uniu essas duas finalidades e foi muito especial. Foi muito legal estar na Europa. Bom, você que tá vendo esse vídeo, você já sabe que a gente esteve na Europa, né? Ou não, porque né, a gente cometeu algumas gafes, alguns erros, algumas furadas que a gente se entrou. E aí, de repente, com as nossas furadas, vocês podem aprender alguma coisa com isso, né? Exato. Então a gente quer contar pra vocês os 5 erros que nós cometemos na nossa viagem pra Europa. E o primeiro erro que a gente cometeu foi a gente não ter estudado palavras e frases importantes que a gente iria usar no dia a dia. A gente estudou algumas, Estudou. Vai. Não foi assim um erro crasso. Foi clássico. Mas agora eu posso falar pra vocês de algumas que eu acho que pode melhorar mais na viagem pro exterior. Porque a gente foi, como eu disse, pra Itália. E pra Espanha. Isso. Só que aí eu fiquei focada na Itália, né? Que é o mais difícil, mais diferente. Espanhol é só falar escuela, Coca-Cola. A gente se vê com isso. Só que aí na Itália não. Itália não é só arrivederci, bambino, prego. Não, tem muito mais coisa. Prego foi uma palavra que a gente descobriu que serve pra tudo. Não, na Itália. tudo é prego. Se tiver na dúvida, é prego. É prego. A gente só descobriu chegando lá. A mulher perguntou meu nome, eu falei prego. Pra ela, porque prego é com licença, é bom dia, é olá, você vai perguntar o preço de uma coisa, ela responde prego. Eu falei, é obrigado, é de nada. Você pode conversar só com prego na Itália. E aí eu peguei, baixei aplicativo, e aí eu fui estudar um pouco sobre a Itália, porque a gente foi com as crianças, né? E foi uma delícia, assim, com as crianças. Até não vai entrar nesse vídeo, mas assim, foi uma experiência muito boa levar os meninos. Bom, já que a gente tá com criança, a gente tem que aprender onde que tá o banheiro, com licença pra gente passando, desculpa porque a gente derrubou alguma coisa neles e por aí. E como comer uma pizza também, foi muito importante. Como mangiare na pizza, né, amor? Isso a gente aprendeu bastante. E aí eu peguei e fiquei bem focada na Itália e tal. Só que quando chegou na Espanha, eu tava o tempo todo falando grazie, per favore, porque era o que eu tinha estudado, entra no sabe? cotidiano, né? No hábito. E aí eu falei, caramba, eu correndo assim no trem, tive que ficar entrando no meu celular pra falar, como é que dá licença que eu tô passando, sabe? Dá licença que as minhas malas estão aqui. E aí eu corri, daí eu falei, tá, ok, aprendi como é que fala em espanhol, dá licença, desculpa, e vou pra Barcelona e agora eu vou tá tinindo. Chego lá em Barcelona, o idioma deles é o catalão. Olha só. Falei, nossa, como que eu vou aprender agora um monte de coisa em catalão e tal? Mas se bem que eles entendem a grande espanhol, vantagem né? É que eles também falam espanhol, eles são bilíngues e tal. E assim, a gente acha que às vezes que com o inglês a gente consegue se virar bem até, mas nem todo mundo se comunica com o inglês. Inclusive, o Airbnb que a gente ficou na Espanha, assim, um cara muito gente boa. Nossa, a gente super indica o Airbnb. Ele só falava espanhol. Ele só não espanhol. A gente se comunica, a gente se vira e tal. Vale. Tudo é vale. O prego na Itália, na Espanha é o vale. É o vale. Tudo é vale. O segundo erro que nós cometemos foi não conhecer as regras de trânsito locais. Essa doeu o coração. Porque a gente não tinha a pretensão de alugar um carro, a gente se virou só com transporte público. Mas estando lá em Madrid, a gente decidiu fazer uma viagem, realizar um sonho de ver neve. Foi maravilhoso, família toda brincando na neve e tal. E pra chegar lá, a gente decidiu alugar um carro. Mas a gente não entendia das regras de trânsito. E quando você não entende das regras de trânsito, você infringe algumas regras de trânsito. Exatamente. E se você infringe a regra de trânsito, o que você ganha? Uma notificação.
una multa. Uma multa salgada. Salgadita, diria. Cara, a gente ficou muito mal. E não só a multa, mas assim, várias coisas de trânsito. O pedágio mesmo. Eu venho aqui em público falar meia culpa, porque a gente entrou numa estrada, daí o Paulinho falou, tira o papelzinho. Aí eu tirei o papelzinho. Não, é porque você sai da cidade, você vai pegar a estrada, aí assim, pedágio, nossa, pedágio, e agora? Como você faz pra pagar? Acredito. Aí você passa no pedágio, ele na verdade te entrega um papelzinho, um papelzinho, que legal, não é um pedágio, deve ser só uma informação eu falei, aí. acho que eles estão querendo falar, Seja bem-vindo à rodovia, sabe? A gente tava tão cansado, eu tava dirigindo, joguei cansado papel de noite, as no crianças colo da Adri. dormindo no carro de trás, no banco de trás. Aí a gente continuou na estrada. E Aí assim, vai, a gente andou vai na meia estrada, hora vai, de estrada, de repente chega num pedágio, 17 euros. 17 Caramba, euros. 17 euros dá R$70 verdade. de pedágio. E o Paulinho falava, o que tá escrito naquele papel? Eu falei, eu não sei, tá tudo em espanhol, eu não sei. Daí eu falei pra esquerda, aí tava escrito lá, insira sua tarjeta. Eu falei, amor, é pra você botar o cartão de crédito. Aí ele botou o cartão de crédito E paguei os 17 euros pra andar meia hora na rodovia. É o que equivale à rodovia inteira. Aquele e aí papelzinho que a gente pegou na saída da rodovia era pra provar quando a gente entrou na rodovia pra gente pagar o proporcional lá na frente. Então a gente colocaria aquele papelzinho, pagaria com o cartão proporcional. Não ficaria nem 5 euros, por exemplo, sabe? Porque a gente tinha andado muito pouco na rodovia. Mas enfim. Mas tem coisas que você só descobre estando lá. Não tem, a gente pesquisou muito, a gente não foi despreparado, assim, mas esse tipo de coisa são as coisas que acontecem. Outra coisa, a gente estacionou num lugar proibido. Que tinha uma faixa verde. Faixa gente, verde, o que é verde? Verde é nacional, é verde mundial. Pode. O semáforo, quando tá verde, significa o quê? Vai, minha filha, que tá certo. Se não pode, o que é? Amarelo. Ou vermelho, que daí já ferrou. E aí tinha, a calçada tava verde, o Paulinho falou, vou estacionar. Eu falei, show, estaciona. Olhamos pra ver se tinha alguém pra perguntar alguma coisa, não tinha ninguém, criança dormindo no colo, sai aquela coisa carregada, vai pro restaurante e tal. E depois a gente volta pro carro, outra notificação. E aí a gente fez uma foto do carro pra mandar pra família, né? É um carro alugado, e depois a gente viu que no para-brisa do carro tava a multa. Eu peguei. Multa por estacionamento no local proibido. Mas faz parte. Então conheça aí as regras de trânsito do local onde você vai. Terceiro errinho que cometemos... Nós demos trela pra ambulante. É verdade. Algumas pessoas que já tinham ido lá pro Coliseu, na Itália, falavam, vai ter um monte de gente falando em várias línguas, oferecendo mapa, oferecendo isso, oferecendo entrada com guia, não sei o que tem. Vocês não aceitam nada, porque vocês já compraram pela internet, já compraram o audioguia, já compraram tudo certinho lá, não tem que ficar dando trela. Mas, o tempo todo eles param, e aí fica assim, gift, eles ficam querendo dando presente, Aí você fica, putz, é gift. Aí eles vão nas crianças oferecer os presentes. Aí a gente orientou as crianças, não aceitem nada. Se der falar que é gift, alguma coisa, entregar alguma coisa na sua mão. E eles iam direto pras crianças, com pulseirinha, com chaveirinho, gift. Aí, assim, eu ia vendo, eu já tava vacinado com isso. Mas aí no último dia na Itália, eu falei, eu quero ver... Na frente do Vaticano. Eu quero ver até onde eles vão. Eu tava disposto a ser enganado, sabe? Eu não fui... Não. É assim que ele fala, tava disposto a ser enganado. Mas tudo bem, vamos ver onde você vai. Não, é verdade, eu queria conversar. O cara foi simpático comigo e tal, lá praticando inglês. Mas foi bizarro, foi muito bizarro. Aí ele colocou essa pulseirinha aqui, ó, no meu punho. Vocês já viram Itália, que ele já foi enganado, então. Quem já foi pra Espanha sabe do que se trata, né? Pra Europa, pelo menos. Eles dão esse presente, falam que é presente e tal. Depois ele veio conversando e falou: seus filhos, que bonito, também tem um filho lá no meu país. Aí mostrou a foto da família dele no celular e tal. Aí começa uma abordagem mais agressiva. Então, vocês conhecem o policial bom e o policial ruim? Então, quando ele tava com a carinha de policial bom, eu tava junto. De repente ele virou, tipo, lego transformou assim. O semblante, e virou o policial aí. ruim. E ele falou, então, eu preciso de um dinheiro. Cara, eu catei na hora os meninos e fui pra frente. Aí eu não quero ver os meninos. Conversando com ele. E era um cara da altura do Paulinho. Só que bem mais forte. Bem mais forte, assim. E ele falando, give me money, né, amor? Give me money. Aí eu falei, não, tá bom. Aí a pulseirinha, 3, deu um pra cada criança, deixei as crianças aceitarem também e tal. Aí peguei e dei 2 euros pra ele. Aí ele começou, 10 euros. E assim, acelerando, abordando, sabe? Acelerando. Aí eu falei, não, é suficiente, that's enough. Peguei, fechei a mochila e fui. Assim, e aqui, lá pra frente. Mas eu tô aqui com a experiência e a pulseira. A medalha do... E a gente tá aqui falando pra vocês, pra não darem trela pra ambulante. A não ser que você queira ajudá-los, quando fala né? que é gift, não é gift. Não. Pegou na mão, já era. Você vai ser abordado, você vai ser coagido e tal. Então, se você for como eu fui, ciente... Sim, com certeza ele estava assim, tipo, ele queria. Eu queria muito essa pulseira pra poder mostrar nesse vídeo. Quarto erro,
que ela cometeu, tá? De novo eu. A da multa também fui eu. Não, a da multa não. A do pedágio fui eu. E agora o quarto erro foi eu. Que é não ler todo o conteúdo que tem no cardápio. Na verdade, você leu, mas você não traduziu. Então, é porque assim, a gente tava na Itália, a gente queria comer coisas italianas que a gente come aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente queria comer um risoto, um gelato, macarronada, pizza, parmejana e tal. E aí, toda vez o Paulinho que ia pro restaurante escolhia. E eu, super tranquila disso, nunca reclamei. Madame lá e tal. Não, eu falei pra ele, esperando a comida ele chegar. falava, Adri, o que você quer comer? Eu virava pra ele e falava, surpreenda-me. Sempre. E ele sempre me surpreendia. E sempre foi coisa boa. Mas ele sempre demorava muito. Claro. E ele ficava conversando com os caras do balcão e ficava conversando. Eu falei, meu Deus, por que esse homem demora tanto? Aí a gente chegou num restaurante italiano ali perto do Coliseu e ele chegou pra mim e falou assim, Dri, agora você me surpreenda, peça lá. Aí eu falei, tá bom. E aí eu olhei no cardápio e falei, a gente já tinha comido massa, já tinha comido macarrão, já tava organizando pra comer a pizza, a risoteria a gente já tava fechado também o lugar, o gelato. Falei, eu quero comer um parmegiana e uma lasanha. Então fechou, vamos comer. Aí eu escolhi a lasanha pra ele, e que tava muito boa, Deliciosa. E aí eu peguei um parmegiana de melanzane pra mim. Que ela leu parmegiana, pronto, é um parmegiana. Eu já sei o que é parmegiana, então, o resto não importa. Verdade, e aí... Aí eu fui lá buscar a tal do melanzana. Ele e ficou veio assim, eu falei... A comida ficou no balcão e ele ficou olhando, ele quase não pegou, sabe, a comida. Tá estranho esse parmegiana aqui. Ele levantou. Parece que é berinjela. Então a gente pediu parmegiana de melanzane, que é berinjela. E aí depois eu mandei a foto do cardápio para uns amigos, até coloquei no Stories, tem uma folhinha verde. Aí eles falaram, tudo que tem folhinha é porque é vegetariano. E tal. Então, mas, enfim, assim, o que eu fazia era ir conversando, tentava o italiano, tentava o inglês e tal, ia perguntando, eles são muito simpáticos, até conversam bem. Tem assim, acho que o Google, né, faz foto e traduz também do cardápio. Não funcionou, fazer isso, mas você joga no tradutor e resolve. Tá? Então não precisa passar esse aperto não, ter que comer berinjela na Itália. Então, eu gosto de berinjela, o problema é que nós estávamos em 4. Então a gente sempre dividia um prato com uma criança, outro prato com outra criança, porque dá, né, pra comer. Quem que teve que dividir com duas crianças? Ele ficou com fome e eu enchi a barriga de berinjela. E o último erro que cometemos, o quinto, a gente cometeu muito mais que 5, né? A gente cometeu muito mais que 5, mas a gente escolheu os 5 que poderia ajudá-lo em uma viagem pro exterior, né? Não dê bobeira no embarque do aeroporto. Não é porque você passou no raio-x, que você despachou a sua mala, que você tá com o seu cartãozinho, não significa que não vai ter acelero no final pra você entrar no avião, pra você entrar no trem. A não ser, a mesma coisa da pulseirinha, a não ser que você queira emoção. Aí você pode dar uma vaciladinha lá. Então, porque assim, a dica que a gente dá pra quem tá fora mesmo, pra tá no exterior... Tá fora do Mercosul, né, que aí você precisa de passaporte e tal. Sim, um monte de coisa. É você ficar na porta de embarque, mas assim, você está vendo aonde o seu avião vai parar no finger, e aí você fica lá. Ou no caso do trem, que a gente também sofreu apuro, ficar lá na estação, na porta da estação do trem pra poder entrar também. Exato. Porque a gente chegou cedo em todos os lugares, mas muito cedo. Mas aí a gente curtiu o Duty Free, a gente foi comer numa paneteria. O Duty Free foi só pra olhar, né? Eu falava pras crianças, aqui é um lugar pra passar vontade, tá bom? Pra experimentar os perfuminhos. E aí a gente sempre chegou muito cedo, assim, sempre. Mas assim, por 2 vezes, a gente quase perdeu o trem. A gente foi de Madrid pra Barcelona de trem e voltamos de Barcelona pra Madrid de trem. Então a gente quase perdeu Quase perdeu mesmo o trem. A gente entrou no trem e fechou a porta. A gente veio andando com as malas. Vacilo o trem, de sinalização. E o trem, né? Bala, a gente andando com as malas e o trem. Mas foi a gente, ao invés de ir pra entrada do trem, a gente foi pra saída. E aí faltavam 5 minutos pro trem sair. A gente saiu, teve que voltar, passar pelo raio-x, conversar em espanhol. Tira a toca, tira cachecol, tira tudo, tira a luva, pra conseguir embarcar no trem. A gente entrou no trem e fechou a porta. Mas a emoção maior foi na volta no final pro Brasil. Em Roma, porque assim, a gente entrou em Madrid, aí a gente despachou nossas malas, despachou tudo e fomos pra Roma, porque a gente ia fazer só uma conexão em Roma. A gente não ia pegar as nossas malas. 2 horas. Mala despachada e tal. Então a gente tava só com mochilinha de costa, né, amor?
A gente chegou em Roma e a gente falou, estamos aqui já na área de embarque, vamos tomar um café, que a gente tá com fome, a gente tinha acordado 3 horas da manhã, coisa assim. E tinha um monte de portão lá, portão C1, C2, C3, C4, um monte de portão. Falei, a gente vai embarcar por aqui. É aqui perto. O nosso era o E12. Tava no C, o E, daqui do lado. Estamos do lado do E. A, B, C, D, vamos comer alguma coisa. Fomos lá, comemos, a Adri foi no banheiro, aquela coisa e tal. Ele sempre fala do banheiro. Faltam 40 minutos pro nosso avião sair. Vamos lá na fila de embarque. 40 minutos. Ele falou, vamos sentar na porta do nosso portão? Eu falei, vamos. Então aí a gente começa a andar com as crianças e começa a andar. Aí vai C, aí vai D, 1, 2, 3, 4, 5. E. Aí assim. Quando a gente chega no E. A fila da imigração. A gente estava saindo da União Europeia. Cara. E a gente não se tocou que nós teríamos que passar pela imigração. Carimbar o passaporte para sair. E a fila estava enorme. Era um caracol gigante, assim, eterno. Gigante, muito grande. Aí a gente entrou numa fila que achava que estava menor, a fila fechou. Aí fomos pra outra fila que achava que estava menor, a fila fechou. E aí quando foi a nossa vez, cara, foi filme de Zootopia. O cara, ele carimbava assim, ele abria o passaporte, e eu olhando a passagem, tava Nossa, assim, que o embarque só pode acontecer até 15 minutos antes da hora de partida. E tava faltando tipo 18, né? 18 minutos, uma coisa assim. E o cara olhava e conversava. Cara, ele chamou o amigo dele do outro lado. Escusa, vai. E começou a contar piada. Eu virei pro Paulinho, o Paulinho só virou pra mim e falou assim, Zootopia, Adri, Zootopia. O sangue subindo assim. E é a Polícia Federal, você não pode? Porca miséria, por favor. Avião, está indo embora. E a gente ficou lá sangue frio. E aí o Paulinho virou... escaneia, pega outro passaporte, 4 passaportes, carimba, procura a folha, escaneia. Nossa, muito nervoso. E aí no último passaporte o Paulinho vira pra mim e fala assim, amarra bem o cadarço das crianças porque nós vamos correr. E eu fiquei, meu Deus, medo. Aí eu agachei, amarrei o cadarço ali pros meninos, a gente vai correr daqui a pouco. Aí um pegou um, outro pegou o outro, daí a gente foi, né, amor? Pegou, a gente deu 2 passos, passando do guichê da polícia, demos 2 passos, agarramos a mão dos meninos e... Corre, Forrest! Cara, a gente tinha 3 minutos. E1, E2, E3, E4, E5, E6. Quando a gente vira... a gente chegou até o E4, passando. Assim, E1, E2, E3, E4. A hora que vai chegar no até E6... o E12 vai dar tempo. A gente vira, faz uma curva, cara, a gente cai naquele Dutch Free imenso. Aquele zigue-zague cara, no meio de correndo. Perfume. Bebida alcoólica, vários Johnny Walker e perfume, e a gente correndo com criança, mochila. Aí eu me lembrei do trem. Eu falei, peguei o lugar errado. A gente, ao invés de ir pra um lado, foi pro outro. Aí eu abordei um comandante. E12, você? E12, where is it 12? Aí o comandante fala, this way. Aí eu pego, passo por ele, aí eu olho pra trás, a Adri vai ficando pra trás, eu puxando uma criança, a Adri indo pra trás. Aí a Adri de repente ouve no alto-falante. The Gasparis. E eu, ai meu Deus, estão chamando a gente, amor, socorro, vamos correr. E tava muito longe, a gente correu muito. Eu tinha certeza que eu ia perder aquele avião. Também. A gente não sabia mais o que fazer. A gente ia estar morando na Itália agora, a gente perdesse, a gente levou a câmera, a gravadora, e eu tava fazendo esse vídeo da Itália, com certeza. Mas aí chegamos no E12, só tem a atendente na porta, passando aquela cordinha assim. Fechando, assim. Aí no que ela me vê, ela grita, The Gasparis. Eu falei, yes, The Gasparis. Eu fiquei preso na imigração, não sei o que tem. Ela prova nossas passagens e tal. Nós entramos no avião e a gente ouve em italiano, que a gente já tava familiarizado com o italiano. A porta fechou atrás. A porta fechou, aí o comandante fala, desculpa pelo pequeno atraso, mas nós estávamos esperando os últimos passageiros. Então, cara, por mais que você chegue cedo, por mais que você se organiza, só fique calmo. Tem que esperar na porta de entrar o avião. Na porta. Deixa pra comer lá na frente do portão de embarque. Muito bem, gente, esse foi o nosso vídeo. A gente queria contar um pouquinho de como foi a nossa viagem. A minha intenção era fazer conteúdo lá, mas chegando lá a gente pensou, não, vamos curtir, a gente tá precisando descansar um pouquinho, verdade. Curtir a família, curtir os amigos. Contar muitas coisas pras crianças, né? A gente contava muita história pra eles, então a gente curtiu muito eles,
curtiu os amigos, curtiu o lugar. Foi nossa primeira viagem pra Europa, né? A gente não queria ver atrás das lentes, né, amor? Exatamente. Então a gente quer agradecer todo mundo que a gente encontrou por lá. Foi muito especial encontrar o Luiz Carlos em Roma. Foi encontrar legal. o Rafael Miotti em Madrid, que ele nos reconheceu por causa do Instagram, nos encontrou lá e foi o nosso guia em Madrid. Presente que Deus nos deu também. E agradecer muito o Diego, a Michelle e a Cristal, e a Beth e a Evne e a mãe delas, a dona Elvira, que cuidou muito da gente em Barcelona. Foi tudo muito especial. E depois, na passagem rápida por Madrid, o Nildo e a esposa dele também receberam a gente com muito carinho. Mais um cuidado de Deus para nossa vida. Isso é verdade. Muita gente esteve presente com a gente na viagem, né? A Esther me ajudou bastante via WhatsApp. A gente encontrou a prima do Paulinho lá, a Cacá. A Cacá, o então Caio, foi meu primo também. Foi muito especial. A viagem foi muito demais, especial. assim, foi muito cuidado de Deus mesmo. Se a gente fosse planejar uma viagem como aconteceu, assim, a gente nunca conseguiria imaginar tantos detalhes importantes que Deus colocou, que fez essa viagem ser inesquecível. A gente ainda vai voltar pro tema no nosso podcast. Sim. Tem outros amigos fazendo viagens assim também. Tem vários e a gente vai ter muitas histórias para contar. Agora a gente pode contar a história de viagem internacional, então foi muito especial. Se você curte conteúdos assim, comente aqui, compartilhe esse vídeo, dá o joinha no vídeo, inscreva-se no canal e acesse mais coisas em irmãos.com também. Sim, se você vai fazer uma viagem pro exterior ou conhece alguém que vai fazer uma viagem e acha essas dicas importantes, mande pra ele. Porque dessa vez eu não vou errar mais não. Vou mesmo.